Oi pessoal, quanto tempo, hein? Tava com saudade de vocês, tava com saudade de fazer vídeo aqui no canal. A vida tá muito corrida, vocês sabem que morar em USA não é fácil, é muito corrido. Na verdade, eu acho que a vida de todo mundo, no mundo inteiro, tá corrida, porque tá todo mundo muito preocupado, muito ocupado, não só de viver, mas de tentar trazer o mínimo de sobrevivência para a família, né? O mínimo de alimentação, o mínimo para vestimenta, né? Tá todo mundo correndo atrás de pagar as contas do mês. Então, eu acho que no mundo inteiro tá todo mundo muito preocupado em viver realmente, né? Mas quando eu falo dos Estados Unidos, eu não falo menosprezando o resto do mundo, sobretudo o meu maravilhoso Brasil. Mas eu falo porque é engraçado, só quem mora aqui sabe. Aqui parece que o relógio funciona de uma forma diferente, né? O relógio aqui parece que ele funciona de uma forma mais acelerada, não sei. E não é só a minha impressão, essa impressão que todas as pessoas que convivem comigo aqui também têm. Parece que o dia tem assim coisa de 16 horas no máximo, sabe? Não dá muito tempo de fazer tudo que a gente precisa num único dia. Mais até do que era no Brasil, talvez pelo fato de ter essa questão do evening, né? Esse limbo que não é nem dia nem noite, né? E aí nesse limbo também você não consegue fazer muita coisa, porque também não é dia, mas também não é noite, né? Então é bem diferente, né? Não só o estilo de vida americano é diferente, obviamente, do estilo de vida brasileiro, como também essa questão da divisão de horas, né? Por dia e por horas de trabalho também. Isso é bem diferente. Hoje eu quero falar com vocês um assunto diferente do que eu sempre venho me propondo a falar no canal. Na verdade, eu quero inaugurar hoje com vocês uma linha de bate-papo dos mais diversos assuntos, e a gente vai falar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, hora de política, hora de questões sociais, hora de questões pessoais, né, e comportamentais. E a gente vai bater um papo mesmo, a gente vai conversar. E eu quero, com o intuito desses vídeos como um todo, conseguir trazer para vocês algumas reflexões e para que a gente também consiga trazer uma provocação para o pensamento crítico de algumas coisas e para a discussão necessária que outras exigem nos dias de hoje. Sobretudo com essa questão da internet, que simplesmente tomou conta da nossa vida e tem determinado até mesmo nossos comportamentos e quem somos no mundo. Eu acho que é muito importante a gente começar uma linha de diálogo diferente do que a gente tinha outrora, ok? Vamos lá, vou soltar a vinheta e a gente então começa a conversar. Bom, vamos lá então. Pessoal, eu não quero que os vídeos fiquem muito longos, mas também não vou conseguir diminuir demais o assunto, né? Compactar demais o assunto. Porque os assuntos que nós vamos começar a tratar aqui no canal são assuntos bem complexos, né? Porque nós somos seres complexos. E o que a gente vai falar é a respeito justamente de seres humanos, de pessoas, né? Essas criaturas tão complexas que somos nós. Eu quero falar com vocês a respeito de comportamento dentro de amizades, né? Esse assunto é um assunto cotidiano. Eu acho que todo mundo, pelo menos eu tenho conversado aí nos últimos dias com 3 pessoas. E essas 3 pessoas disseram terem passado por episódios semelhantes, né? Então, eu quero falar com vocês a respeito de como a gente se comporta nos nossos relacionamentos, como a gente vem se comportando com as pessoas nessa era globalizada, nessa era da internet, né? Nessa era das redes sociais, onde a gente tem se preocupado mais em ter do que ser, né? A gente tem se preocupado em ter uma aparência feliz, em ter uma aparência de quem está satisfeito, de quem tem tido muitas realizações, mas de fato não o somos, né?
E aí quando a gente vai se relacionar de fato com as pessoas, a gente acaba tendo atitudes que nem sempre são atitudes corretas, são atitudes bacanas, né? E são atitudes que são simples de você detectar se é correto ou não. Michele, como é que eu vou detectar se uma atitude que eu tô tomando com determinada pessoa é correta ou não? Empatia. Vira pra você. Pega aquela atitude que você tomou com a outra pessoa e vira pra você. E aí você vai conseguir então ter uma análise simples e rápida de que se aquilo foi uma atitude legal, uma atitude válida, uma atitude bacana, uma atitude que valida o outro, uma atitude que faz manutenção nessa amizade, uma atitude que causa bem ao outro ou não. É muito simples, né? Não tem muito segredo. É só praticar a empatia mesmo, né? Eu vou conversar com vocês a respeito de uma situação que aconteceu comigo, sem dar, obviamente, nos meus bois, mas uma situação que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa que eu odeio e detesto, do fundo do meu coração, que você marque, que você combine coisas comigo e você não cumpra. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar tomar bolo. Com o passar do tempo, eu venho me trabalhando, né? Eu venho me policiando para tentar melhorar nessa questão e tentar compreender melhor quando a pessoa te avisa antes, né? Com antecedência, ou mesmo quando ela te avisa em cima da hora, mas por ter acontecido realmente algo grave, a pessoa não ter podido estar com você naquele momento, naquela hora combinada, né? Eu tenho realmente me trabalhado nisso. Mas tem pessoas que têm esse hábito, né? Combinam coisas e não cumprem aquilo que combinam, né? E acham que isso é algo realmente relevante. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim que as pessoas hoje em dia elas andam fazendo esse tipo de coisa e elas acham isso muito normal. As pessoas não se preocupam, elas não se importam nos dias de hoje se aquilo vai te magoar, se aquilo vai te chatear ou se vai transparecer uma relápsia dentro desse relacionamento, né? Eu tô falando de relacionamento de amizade mesmo, né? Então, essa pessoa que convive muito de perto comigo, ela falou, olha, eu sei quem você é, eu sei que você é uma pessoa extremamente preocupada com essa questão de cumprir com a tua palavra, né? Você paga qualquer preço que for para cumprir com aquilo que você combina, mas veja, as pessoas elas não estão muito preocupadas com isso nos dias de hoje, percebe? As pessoas elas estão se relacionando pela internet, então elas não precisam estar presentes. Elas, na grande maioria das vezes, não precisam estar em locais com outras pessoas, porque elas têm se relacionado muito com as pessoas pela internet. Então, para elas é simplesmente irrelevante cumprir ou não com uma palavra. Mas isso é realmente um problema nos dias de hoje. Nós estamos tão acostumados a conviver à distância que nós estamos desaprendendo como conviver tete a tete, como conviver frente a frente, como lidar com os problemas e com as pessoas pessoalmente. Até mesmo estamos perdendo a prática da dialética, da discussão, do trocar ideias. Porque afinal de contas, pela internet é muito mais fácil. Eu posso ser muito mais rude, muito mais arrogante. E para pessoas que têm uma certa introspecção, fica até mais fácil, né? Ser mais rude, mais arrogante, mais duro com os outros pela internet. E de fato elas fazem isso com uma grande facilidade, né? Pessoas que são mais introspectas, elas têm dificuldade de expor as suas ideias e as suas opiniões, até mesmo em situações muito simples. E em situações que tratam delas. Mas quando é pela internet, essas pessoas elas ganham força, elas ganham fôlego, elas ganham capacidade de se expor, porque estão protegidas por uma tela. E eu acho que esse tem sido o grande problema do nosso século, e eu acredito que esse problema vai piorar bastante. Por um motivo muito simples, porque tudo que se pratica se torna hábito, e quando você deixa de praticar, aquilo deixa de se tornar algo habitual, então você deixa realmente de ter prática com aquilo, né? Deixa de ter habilidade com aquilo. E conviver em sociedade é uma habilidade que se aprende, né? É aprendida literalmente. A primeira sociedade que nós convivemos é o nosso grupo social, nosso primeiro grupo social é a família.
O segundo grupo social é a escola, quando você manda a criança, seja para uma creche, seja para um pré, ou já para a escola regular, né? Para a escola primária. Então, e você vai então aprendendo, né? Aprendendo a conviver com as pessoas, aprendendo a respeitar o espaço dos outros. Isso tudo é aprendido, né? Não obstante que pessoas que vivem muito tempo em cárcere, sobretudo em prisões de segurança máxima, como no Brasil nós temos RDD, disciplinar diferenciado, que são locais onde a pessoa fica presa muito tempo e numa cela sozinho, sem TV, apenas com a cama, talvez com uma revista e um livro. Essas pessoas, elas saem com dificuldade, né, de convívio social. Isso acredito eu que já devam existir muitos estudos acerca disso, né? Então, realmente o convívio é uma habilidade. E existem pessoas que já não têm essa facilidade desse convívio social, essa facilidade de falar e de se expor e quando fala, às vezes fala coisas que ferem o outro, talvez pela falta da prática da empatia, ou simplesmente porque são pessoas frias mesmo, né? E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Essa situação que aconteceu comigo foi com uma pessoa que eu gostava muito, que eu gosto muito, na verdade, né? Eu gosto muito, tenho muito carinho por essa pessoa. E essa pessoa simplesmente combinou uma coisa comigo. Quando eu liguei para ela um dia antes, minto, nós falamos por mensagem no WhatsApp, e essa pessoa falou, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Eu falei, não, mas pera, nós combinamos de sair tal hora e estarmos no lugar tal hora, né? Você sabe que se a gente não chegar nessa determinada hora nesse lugar, a gente vai ter dificuldade, enfim, para entrar e fazer o que tem que ser feito lá. E a pessoa falou, mas eu não vou para esse tal lugar. E isso era um passeio, algo combinado há mais de mês. E a pessoa virou pra mim e falou que ela não ia. E aí eu falei assim, mas por que você não vai? Eu não entendi, peraí, do que você tá falando, né? Vamos lá, do que você tá falando? E a pessoa falou, não, eu tô falando que eu não vou, porque eu vou fazer isso, aquilo, mas não. O que você tá falando? Nós já havíamos combinado isso. Eu vou te falar a verdade, eu tinha até esquecido disso. Só lembrei agora que você falou. Isso me machucou realmente no profundo, porque eu gosto muito dessa pessoa, eu fiquei realmente muito magoada. Porque quando a pessoa fala uma coisa dessa, eu tinha até esquecido, demonstra o quanto ou o quão não importante eu sou para aquela pessoa. Percebe? Demonstra o quanto essa pessoa não estava se preocupando com aquilo que nós havíamos combinado de fazer juntas. Isso realmente me machucou, isso realmente me magoou. Isso é um problema. Porque quando a gente gosta das pessoas, quando a gente tem consideração pelas pessoas, a gente costuma ter atitudes que são genuínas e provenientes deste sentimento. Então, logo, eu jamais vou dizer para uma pessoa que eu tenho amizade, que eu gosto, que eu tenho amizade há muito tempo, que eu tô sempre saindo com ela e que eu combinei algo com ela, eu jamais vou falar para essa pessoa, olha, eu nem lembrava que a gente tinha combinado isso, eu só lembrei agora que você falou, né? Trago para você dessa reflexão de o que a gente deve falar, de que forma nós devemos falar, como lidar com esse tipo de situação. Tem momentos em que não é a falsidade, mas o poupar o outro, por amor. Tem coisas que a gente fala e que a gente tem que medir como vai falar, porque existem diversas formas de dizer a mesma coisa. Eu costumo dizer que para as pessoas que a gente ama, para qualquer pessoa, né, a gente tem que ser gentil com todos, mas sobretudo as pessoas que a gente ama, existem algumas atitudes que são peculiares, que são naturais de quem gosta, né? Como, por exemplo, preservar a outra pessoa de magoá-la, de feri-la de alguma forma, né? Então daí entra essa questão de como eu poderia então ter falado isso para você, Michele? Você poderia, por exemplo, não falar que você não estava nem pensando nisso. Eu simplesmente estava nem pensando nisso, imagina. Nem lembrei, eu lembrei agora que você falou. Você poderia dizer de uma outra forma. Você poderia dizer, poxa, eu realmente acabei
me atrapalhando nos meus afazeres, acabei metendo os pés pelas mãos, combinei uma outra coisa, e essa outra coisa agora eu não consigo adiar. Mas eu te peço realmente desculpas por ter esquecido do nosso compromisso, por ter me atrapalhado no meio dos meus afazeres e ter encavalado coisas que eu não vou conseguir cumprir com todas. E essa segunda coisa é algo realmente sério, porque o que nós íamos fazer era um passeio. Essa uma outra coisa era algo sério que envolvia, inclusive, resolver problemas financeiros. Obviamente que eu, sendo uma adulta, vou compreender. Mas quando a pessoa vira e fala, mas eu não estava nem lembrando disso, lembrei agora que você falou. Muda totalmente uma situação que poderia ter sido, para mim, demonstrada, que realmente havia uma necessidade de resolver essa outra coisa, que, embora tivesse vindo de maneira secundária, após o que nós havíamos combinado, é mais importante do que fazer isso. E eu, como uma pessoa adulta, obviamente iria compreender. Então, não é o mentir. É o não falar qualquer coisa de qualquer maneira para não magoar o outro. Então eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais sensível, porque essa era da internet, e isso tudo foi feito e dito pelo WhatsApp. Então essa era da internet, ela vem trazendo para nós uma frieza muito grande, porque é muito diferente quando eu tenho que enfrentar o outro para falar, para discutir, para dialogar, para debater ideias. É muito diferente. De fato, eu acredito que muitas discussões que eu tive na internet, inclusive por política, eu duvido muito que aqueles homens teriam me chamado, dos nomes terríveis que eles me chamaram, de vagabunda para baixo, se estivessem na minha frente. Acho pouco provável. Porque as pessoas, elas perdem força quando elas têm que enfrentar o que elas pensam ser o seu opositor. Então, por isso eu digo para vocês, gentileza, empatia com todos. Mas observem com mais sensibilidade as pessoas que vocês amam, ou que vocês dizem gostar, ou as pessoas que vocês convivem. Temos que ser sensíveis e temos que procurar praticar a empatia, porque é muito simples, como eu disse para vocês lá no início do vídeo. É só fazer o exercício ao contrário. E se fosse com você? Eu costumo ensinar para os meus filhos, tenho 4 filhas. Eu costumo ensinar para os meus filhos, sobretudo hoje para minha filha menor de 6 anos. Tudo aquilo que você acha que vai te chatear, muito provavelmente vai chatear o outro. Então não faça. Embora existam pessoas mais existentes do que a gente, existam pessoas que se importam menos com uma ou outra coisa, mas pelo sim, pelo não, melhor não fazer. Se você pode evitar magoar as pessoas, haja dessa forma. Empatia e gentileza não custa e traz 1000 benefícios. É isso. É só isso.